Sejam bem-vindos aí à nossa reunião pública. Nós vamos fazer então nossa prece, mas antes a gente vai dar um recadinho sobre o funcionamento aqui da casa, à luz aí da aprovação, né? Da nossa aprovação coletiva, que é o Covid aí. Muito bem, gente. Então, vamos lá. Eu me lembro do livro 2000 anos. Quem for fazer o curso, nós vamos falar bastante do curso aqui. Curso Conheça o Espiritismo. Né? Nós estamos começando o semestre. Pode nos procurar. Fazer a matrícula. Só procurar depois a gente aqui. Para procurar a Tamires depois aqui, ó. Para fazer a matrícula. O curso é gratuito, né? No curso Conheça o Espiritismo, que nós estamos começando, a gente estuda o livro há 2000 anos. Lá no livro há 2000 anos, a gente tem a descrição sobre como é que era o ambiente do cristianismo primitivo, ou seja, o cristianismo na época que surgiu logo após aí a partida de Jesus, tal, né? E esses momentos atuais, a gente fica preocupado, às vezes pensando, né? Mas é justamente nos momentos de dificuldade que nós somos convocados aí a exercitar as melhores virtudes que existem em nós. A virtude da confiança, da obediência, da coragem e etc. Lá no livro 2000 anos, as reuniões cristãs, elas eram proibidas. Muito pior do que nós, né? Hoje nós temos liberdade de expressão, você pode abrir um centro espírita, uma igreja, qualquer coisa, aqui no Brasil pelo menos, e fazer atividade, né? Naquela época nem isso, né? Você tinha que fazer secretamente, eles faziam isso nas catacumbas, que era o lugar onde eles enterravam os mortos. E olhe lá, porque tinha que fazer ainda escondido. Não era que era ali o único lugar permitido, nenhum lugar era permitido, é que eles faziam lá porque era escondido. Era nos arredores, fora da região central de Roma, era uma região afastada e que ninguém ia. Como se fosse um cemitério afastado, né? Os cristãos faziam reuniões lá, né? Então nós estamos numa situação de adversidade, mas se naquela época os cristãos não deixavam de se reunir por causa do Evangelho, nós na Casa Espírita, que somos o Espiritismo, o cristianismo restaurado, nós não podemos deixar de nos reunir, obviamente respeitando, como nos recomenda o nosso Senhor Jesus Cristo, as leis do mundo, né? Então, as leis que dizem respeito ao distanciamento, ao uso de máscara, obrigatório, álcool gel, capacidade de restrição, etc. Né? Mas é importante que a gente faça nosso papel, né? E aqui nós estamos. A Casa Espírita Bezerra de Menezes está cumprindo o seu papel e nós vamos ter muito orgulho e alegria disso, mesmo depois de muitos anos. Porque enquanto, infelizmente, muitas casas espíritas estão absolutamente fechadas e nem o programa online estão fazendo, nós estamos fazendo um programa online e, ao mesmo tempo, o programa presencial. Obviamente que precisa se organizar para isso, né? Então é uma alegria a gente diz isso, porque daqui dos 300 anos, quando a gente encontrar a Tamires lá, o Marcelo lá não sei aonde, espero que seja no mundo espiritual superior e não no inferior, a gente fala, poxa vida, nós fizemos esse negócio aqui acontecer, mesmo com esse Covid aí. Isso nós vamos poder falar de boca cheia, né, Marcelo? Né, também, a gente fala isso de boca cheia. Então, só que nós precisamos, obviamente, tomar todos os cuidados, porque nós não somos irresponsáveis. Então, como é que está sendo a nossa programação? Segunda-feira é o dia do tratamento espiritual. Alguns aqui já sabem porque vieram ontem. Nós estamos funcionando as duas coisas. O programa presencial, com a limitação de cadeiras, e o esquema online por telefone. Tá? Terça-feira, nós temos a palestra aqui, que é o programa presencial com a restrição de capacidade, com álcool gel obrigatório, máscara obrigatória. O passe, nós estamos dando um passe no ambiente aberto, que é aqui. E nós estamos também fazendo um esquema que o cara toma o passe aos pouquinhos, aí o cara toma o passe e já vai embora. Porque daí a gente vai liberando as pessoas aos poucos, não todos aglomerados de uma vez.
E tem a palestra na terça-feira online pelo Facebook para aqueles que são grupo de risco, não podem sair ou não querem sair. Né? Isso está acontecendo também, neste exato momento, no Facebook nosso. Na quarta-feira, no Facebook é gravado, viu? Inclusive a Rosane ontem ela falou, eu fico dando joinha naquela palestra, eu esqueço que é gravado. Pode continuar dando joinha. Pode continuar dando joinha, não tem problema. Quarta-feira, para quem está em tratamento, é uma atividade que não é pública, tanto é que não está na placa. Por que não é pública? Porque só quem vem na segunda. Então você não vai divulgar um negócio que o cara, qualquer um entra aqui e fala, posso participar da quarta? Não. Só se você vier na segunda. Aí ele pode, né? Então, a quarta-feira é uma atividade fechada para quem está em tratamento. Tá? Quem fez o tratamento presencial ou online, os dois. A terça não, a terça é realmente aberta a todos, tá? Nós temos no sábado, nós estamos com o tratamento espiritual infantil, ou seja, um tratamento espiritual para crianças e jovens. De manhã, online apenas. Não tem presencial, nesse caso. Né? Nós estamos seguindo a mesma orientação no caso de escolas, por exemplo. Né? E os cursos de espiritismo, que é o que nós estamos divulgando aí, todo sábado, 18 horas. Online, não é presencial. Então você e qualquer pessoa do mundo inteiro, desde que tem internet, pode fazer o curso. Tá? Pelo Meet, o Google Meet aí. É gratuito, não paga nada. E é sábado às 18 horas. Tá? Recomendo fortemente fazer o curso, porque o curso é o que nos fortalece ao longo do tempo. Né? O tratamento ele vai atender uma necessidade imediata nossa, mas é o curso que realmente nos dá uma visão assim real assim do porquê das coisas, de dar um maior entendimento. Né? Tá bom? Então essa é a nossa programação e vamos fazer então a nossa prece e aí vamos iniciar nossa palestra. Então vamos serenar nossos corações, levar o pensamento a Jesus. Senhor Jesus, Divino Mestre, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Que nos abençoe, que abençoe nossas reflexões em torno do Evangelho. Graças a Deus, que Deus seja louvado, que assim seja. Muito bem, gente. Então, vamos mostrar. Talvez alguns não estejam familiarizados. Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí. Que é este livro aqui, tem várias edições. Às vezes você tem um evangelho, você fala, mas o meu é diferente. É diferente, provavelmente, porque tem várias edições diferentes. Edições são editoras que publicam, né? Editoras diferentes que publicam, com tradutores diferentes, porque o original é o francês. Tem Tom Salvador Gentili, tem Guilherme Ribeiro, tal. Tem vários tradutores diferentes, né? Então, mas o conteúdo é o mesmo, não se preocupe. Nós estamos estudando aqui na sala o Evangelho segundo o Espiritismo sequencialmente. Tá bom? Hoje está programado estudarmos o capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, itens de 1 a 5, juras e violências. Tá? Nós sempre gostamos de começar com o texto evangélico. Então o texto evangélico diz assim, ó. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Mateus, capítulo 5. As bem-aventuranças estão no capítulo 5 de Mateus. O que significa bem-aventurado? É feliz. Feliz daquele que é brando, porque possuirão a terra. Então, olha só. Vamos pensar um pouquinho assim. No mundo como o nosso, é um mundo assim, inferior, onde existe muita ou pouca violência, vocês acham? Hã? Muita violência. Ué, como é que o cara falou então que feliz é aquele que é brando? Porque geralmente, num mundo inferior como o nosso,
impera a força, a lei da força. Vence o país com um exército maior, com mais recursos. Aquela pessoa que geralmente, dentro do lar, por exemplo, é o mais forte, é o mais violento, de uma forma geral, acaba sobrepujando-se ao mais fraco. No ambiente, às vezes, no ambiente profissional, a mesma coisa. O cara que é muito brando, o cara que é muito pacífico, às vezes ele acaba ficando para trás. Né? Na família também. Aí a gente fica se perguntando como é que essa frase pode estar certa. Porque num mundo inferior como o nosso, geralmente é o contrário. O violento e aquela pessoa que é agressiva, ela, infelizmente, ela tende a se sobrepujar sobre os mais fracos, os mais frágeis. Né? Então, como é que é possível a gente entender essa orientação de Nosso Senhor Jesus Cristo? Ele errou? O que vocês acham? Ele errou? Tá, ele não errou. Então, como é que vai dar certo isso? Ele não está falando do mundo espiritual. Possuirão o mundo espiritual. Quer dizer, você pode falar assim, não, mas se o cara ele come o pão que o diabo amassou aqui na mão de outro, violento, no mundo espiritual vai dar tudo certo. Não é isso que ele está falando. Ele está falando assim, possuirão a terra. Aqui. Então, olha, veja só que é a mesma história do bem-aventurado dos aflitos, né? Você fala, cara, como é que pode esse negócio dar certo? Feliz daquele que sofre. Pô, o cara sofre, o cara não vê felicidade nenhuma. É só desgraça, uma atrás da outra. E morre, às vezes, em desgraça, continua desgraçado. Como é que pode essa frase dar certo, né? Então, somente sobre a ótica da reencarnação, algumas coisas são possíveis de entender. Se você pegar sobre a ótica da única existência, não dá para entender. Porque pega uma mulher que apanha do marido a vida inteira e morre por feminicídio, e se ela tivesse uma única existência, ela vai possuir o que nessa terra aí? Nada. Nada. Dançou. O mundo é dos fortes mesmo. Né? Então, por isso que a reencarnação, o entendimento da lei da reencarnação é fundamental, é a chave para entender uma série de questões que Jesus nos apresenta, sem a qual fica tudo mais difícil de entender. Agora, se a gente pensar assim, a pessoa que insiste na mansuetude, a pessoa que insiste na paz, a pessoa que insiste, né, na harmonização, a pessoa que insiste em pacificar. Às vezes você é o elemento de pacificação na sua família. Às vezes você vai sofrer com isso. Mas a pessoa que insiste nisso, cedo ou tarde, nesta ou em outra encarnação, ou mesmo que seja no futuro, porque ele fala ali possuirão, ou seja, um verbo que está no futuro, nós certamente estaremos corretos, né? E obviamente que é nesse sentido que Jesus está colocando, né, essa questão. Olha o comentário de Allan Kardec. Allan Kardec diz, o comentário no Evangelho segundo o Espiritismo: por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Então, dentro das leis que regem o funcionamento do universo, existem várias leis. Algumas leis são de caráter científico, outras são de caráter moral. Então, a lei da gravidade, né? A lei do empuxo, as leis da termodinâmica, né? As leis de campo elétrico, as leis que regem o fenômeno da física quântica, de massa e energia, enfim, existe uma série de leis que a gente estuda aí, né? De causa e efeito, de ação e reação, essas coisas todas aí. A lei da gravitação universal, existem várias leis aí, a lei do magnetismo, a lei de Coulomb, a lei de vários. São leis científicas, né? E existem as leis morais. Então, da mesma forma que existem leis que a gente aprende na ciência terrena, existem leis que são morais, que nós não estudamos na escola. Infelizmente. Nós deveríamos estudar.
Por isso que a gente tem uma sociedade, um mundo assim tão inferior, né? Porque a gente realmente dá mais atenção para as coisas materiais, as coisas que dão dinheiro, do que para as coisas morais. Então as questões morais ficam praticamente por conta aí da educação familiar e uma outra regrinha aí que a sociedade impõe, que se o cara infringir, o cara vai para a cadeia. Salvo essas questões, as leis morais, elas realmente não merecem, infelizmente, não têm merecido muita atenção nossa há muito tempo já. E é por isso que nós estamos nessa situação de dificuldade. E uma das leis morais é essa aqui. A mansuetude. Você ser uma pessoa branda, uma pessoa afável. Afabilidade, pessoa afável. Uma pessoa de bom trato. De você, as pessoas gostam de falar com você, de lidar com você. Você não é uma pessoa grossa, não é uma pessoa estúpida, não é uma pessoa que trata mal as pessoas, que agride verbalmente os outros, ou agride fisicamente os outros. Né? Isso é uma lei. Né? Então os espíritos superiores, eles já se comportam consoante essa lei, de acordo com esta lei. E a pessoa que não é assim, ou seja, a pessoa que não é branda, que não é moderada, que é uma pessoa radical. A gente tem falado tanto de radicalismo, né? Então a pessoa que é radical, é tudo assim. O cara é radical. Né? Nada é assim, ninguém é assado. Quando é tudo que usa tudo, todo, 100%, ou 0, ou 0, ou 1, isso são expressões do radicalismo. Então, são comportamentos que estão fora dessa lei da brandura, a lei da mansuetude. Os espíritos superiores não são assim. Eles se comportam de maneira branda. E Jesus, obviamente, que é o exemplo máximo. Para nós, é uma referência máxima de brandura, de pessoa afável, uma pessoa assim de você ter um trato, né, um bom trato. E nós devemos entender isso. Então, assim, se a gente tem dificuldade nesse aspecto, a gente tem que fazer força para mudar. Por quê? Porque como a Terra evolui, as pessoas evoluem e a Terra evolui, quando ele fala que possuirão a Terra, o que ele está falando? A Terra, ela que já foi um mundo primitivo, hoje não é mais. O mundo primitivo é o homem das cavernas, tal, né? Força bruta era a única lei, diria Áurea no Universo e Vida, né? Força bruta era a única lei. Hoje não é para o mundo primitivo, o planeta Terra evoluiu. Hoje é um mundo um pouco melhor, chamado provas e expiações, mas vai evoluir. A Terra um dia vai ser um mundo de regeneração e vai evoluir. A Terra será um mundo ditoso ou feliz. Esse mundo futuro, e não é outro mundo não, é esse aqui mesmo, da Terra. Nesse mundo feliz, nesse mundo superior, que vai demorar um tempo ainda para acontecer, habitarão espíritos evoluídos e também superiores, igual a Terra. Na verdade, a Terra vai ser superior porque tem pessoas superiores e evoluídas dentro dela. Só vai ter espaço para a gente assim, branda, moderada. Então, por isso que ele fala que a pessoa que procura ser uma pessoa branda, pacífica, vai herdar esta terra. É a pessoa que vai ficar por aqui. E, obviamente, que o contrário é verdadeiro. A pessoa que não é assim é uma pessoa radical, uma pessoa grossa, uma pessoa estúpida, uma pessoa agressiva. É uma pessoa que não vai ficar aqui. Eu falo, não vai ficar ao longo dos anos, né? Vai desencarnar, às vezes não vai ter a oportunidade de reencarnar mais aqui. Ah, você é grosso? Você vai encarnar então junto com os caras estúpidos, igual você. No outro planeta lá. Os caras igual o Homem das Cavernas, igual você. Né? Ogro. Igual você. Pronto. Você vai estar em casa, junto com os ogros, igual você. E aqui, com o passar, o andar das coisas, o caminhar da evolução, vai ser apenas uma morada de espíritos brandos, né? E pacíficos. Então, a lei da brandura, da mansuetude, é algo que nós devemos realmente levar a sério. Nós devemos fazer se a gente não estamos acostumados a ser assim,
Nós temos que passar a acostumar. Como é que a gente obtém uma virtude? Do mesmo caminho que você fez para obter o seu defeito, praticando. Então, se você é uma pessoa estúpida e grossa, provavelmente faz milhares de anos que você é assim. E você ficou bom nisso, porque você faz tanto tempo que é assim, que você faz até automaticamente. Não só nesta encarnação, mas às vezes até no mundo espiritual lá, quando você desencarnou, foi para o mundo espiritual inferior, você continuou do mesmo jeito, nas outras encarnações do mesmo jeito, e você, como fazer isso todo santo dia, você ficou realmente bom nessa questão aí de ser grosso com os outros. Então, o mesmo processo que nos levou a ter o hábito do defeito moral, e aí você fala assim, mas não tem jeito, eu sou assim. Você se tornou assim, agora você vai destornar-se. Como é que a gente faz para conquistar uma virtude? No Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Então o hábito da brandura, da afabilidade, como é que se conquista? Praticando atitudes no cotidiano que demandem, que exijam de você a afabilidade. Então, por exemplo, qual situação que exige de nós você ser uma pessoa afável? Alguém consegue criar uma situação? Eu conheço uma muito boa. Alguém conhece? Fala aí. Que exige de nós ser uma pessoa afável. Quando no seu cotidiano você tem que ser afável, mesmo que você não queira ou não tem dificuldade nisso. Quando que você tem que ser afável, obrigatoriamente? Hein? Não, é que o marido não precisa às vezes. Tem um monte de situação que você não é obrigado a ser afável. Mas tem situação que você é obrigado a ser afável. Qual que é? Quando precisa de alguém. É uma situação. Precisa de um favor. O que mais? Olha só como a gente tem dificuldade de aplicar o evangelho no dia a dia. A gente não faz correlação. A oração? A oração, ok. Se você quiser xingar, você pode, né? Ninguém vai reclamar. Você está sozinho com Deus, você pode xingar de todo jeito. Os espíritos vão embora, mas você xinga. Mas onde que a gente é obrigado a ser afável? Gente, quando você vai atender um cliente, alguém aqui trabalha com cliente? Quem trabalha com cliente? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Marcelo, você faz o quê? Tá. Se você for um cara grosso, durante uma semana, o que acontece contigo? Com certeza eu tô banhando na plataforma. Pois é. E olha que o Marcelo é um cara grosso de vez em quando. Mas ele é obrigado, né, Marcelo? Você é obrigado a ser um cara afável. Você pode estar explodindo por dentro, cara. Mas você tem que tratar o cara bem. É ou não é? Quem mais trabalha com cliente aí? Você trabalha com o quê? Trabalho com Vendas, né? a representação de Você lida com cliente? Com médico. Olha lá. O cara que se acha, às vezes, melhor que você. Se o cara é grosso contigo, se você for grosso com ele, o que acontece? Nunca mais você vende nada pra ele, não é? E se você for grosso durante o mês, o que acontece? Você vai pra rua, não vai? E aí? Então, gente, assim, existem uma série de situações. Atendente de telemarketing. Alguém que já trabalhou com isso? O cara tem que ser afável, não tem? Você já ligou para telemarketing alguma vez ou não? Ficou bravo ou não? Fala a verdade, ficou? Eu já fiquei também. Rapaz, do outro lado lá, o cara tem que ser um anjo. Não é fácil não. Porque às vezes não depende nem dele. Às vezes o sistema, a estrutura do negócio lá é tão mal feita que o cara tá refém do negócio, não é? Não é culpa dele. Mas 99% das vezes não é culpa dele não. Do cara da linha de frente lá. É um processo mal feito, o sistema, a empresa é bem ruim mesmo. E o coitado lá coitado entre aspas, né? Que leva a bordoada, ele tem que ser um cara afável, não tem? Essa semana eu precisei. Liguei 3 vezes. A primeira foi mais ou menos. A segunda foi péssima. A terceira foi afável. Eu elogiei. Pois lá, fui na pesquisa, mandei ver. Parabéns, foi muito bem, papapá. Porque eu fico de olho nessas coisas, né? Falei, cara, eu me colocando no lugar dela. Se eu estivesse no lugar dessa pessoa, eu acho que não durava nem uma semana nesse negócio aí. Né? Então, gente,
Isso é um exercício. É um exercício. Agora, o grande exercício é você fazer isso quando você não é obrigado a fazer. É o que o Emmanuel fala no livro Justiça Divina. Você quer saber quem você é e para onde você vai no mundo espiritual quando morrer? Basta saber o que você pensa quando você está sozinho. Porque você é o que você é. Quando tem um cliente é fácil, você se segura, você precisa do emprego, precisa do dinheiro, pagar as contas. Você conta até 1000 se for precisar. Agora quando você não tem ninguém, aí meu amigo, é você só. Por isso que eu falo que às vezes na família não é assim. Porque quantos de nós aí quebra o pau em casa? Ué, ninguém é obrigado a você ser afável. Ninguém obriga você a ser afável em casa. Ninguém obriga isso. Né? Não tem uma obrigação formal, eu falo, né? Tem uma obrigação moral de você ser afável. Você tem que ser porque é da lei, né? Você tem que ser uma pessoa bacana com todo mundo. Inclusive com a esposa, com filhos, com todos. Mas ninguém obriga você a ser assim. Agora, esse é o grande desafio. A gente exercitar atitudes que demandam a virtude da brandura quando nós não somos exigidos nisso daí. No trânsito, por exemplo. Alguém fiscaliza você? O guardinha multa você se você xinga o cara que fechou você ou não? Tem multa para isso? Tem? Não. Então você pode xingar, não é? Não, também não. Mas, está vendo? São nesses pequenos detalhes que nós treinamos a afabilidade. Porque com o cliente é moleza, meu filho. Ainda mais se for um cliente bom, daqueles, né, que dá muito dinheiro, né, Sandra? Você vai lá, você faz aquele baita geminado lá, o cara fala, não, eu vou pagar à vista, meu filho. Aí você vai tratar, ele até faz café, não é, Sandra? Eu tô levando aqui até um cafezinho pro senhor aqui, um cappuccino, o que o senhor quer, não é? Vai tudo, rapaz. Afável até. Então, gente, esse é o grande segredo, né? A conquista não só desta virtude, mas de todas, ela passa por a gente entender que a gente precisa exercitar atitudes que demandem a virtude, nesse caso a afabilidade, em todas as situações, principalmente nas situações que isso não é exigido. Em casa, por exemplo, que nós não somos exigidos nisso, né? Esse é um ambiente muito bom para a gente ser uma pessoa afável. E é aí que a gente derrapa muitas vezes, né? Porque como não tem essa obrigação formal, às vezes até a sociedade até incentiva, né? Arruma outra mulher aí e tal. Então até existe até um incentivo tácito aí de você desprezar o companheiro lá, não persistir, né, no relacionamento. Certo? Então isso é uma coisa muito importante. Olha só o que ele diz aqui. Por aquelas palavras da afabilidade, quis Jesus dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos. Essa é a situação atual. O mundo é assambarcado pelos violentos. Ainda é assim. Em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. Quantas vezes já aconteceu no nosso trabalho? O cara destrata você e você não fala nada. Fala, cara, larga a mão de ser mole, cara. Você é um molenga, você devia responder pro cara, não sei o quê. Ué, mas não é isso que está escrito aqui, não. Aqui, ó. Não é isso que está escrito aqui. Imagine se Jesus fosse fazer isso. Os caras cuspiam na cara de Jesus, aí Jesus, vou cuspir de volta. Aí Jesus não cuspiu. Você é molenga, cara. Aconteceu isso no Novo Testamento? Não? Acho que não, né? Mas no nosso dia a dia acontece, né? Às vezes alguém fala alguma coisa pra você, aí você se segura, tá falando, mas você é um pamonha, cara, não sei o que, você é isso, você é aquilo. Ué, você está sendo julgado porque você é um cara brando. Porque no mundo de hoje, que é um mundo violento, o brando, ele é um ET. Ele é tido como mole, pamonha, você pode dar o significado que vocês quiserem. Mas é uma pessoa branda. Você não precisa ser uma pessoa passiva no sentido de aceitar tudo. Você pode reagir de várias maneiras, mas não precisa se xingar necessariamente, nem dar um murro na cara necessariamente do cidadão. Mas você pode reagir com atitude, né? Com atitude, com firmeza, etc. Mas mantendo aí a afabilidade, né? Mantendo a afabilidade. Chico Xavier sempre dizia isso. Nós devemos ser bons, não devemos ser bobos. Então, a gente não precisa ser bobo, né? A gente tem que ser bom. Mas o bom inclui, inclusive, a firmeza. A gente pode ser firme
Com os filhos, por exemplo. Mas não precisa ser violento. Você pode ser firme com o cara que te tratou, mas não precisa ser violento. E nem xingar o cara. Né? Então, mas isso é um exercício, gente. Isso é um exercício. E é esse exercício que o Evangelho nos convida a realizar. E não é fácil. Porque nós não estamos acostumados a fazer. Nós estamos acostumados a fazer aquilo que a gente sempre fez. E se você é um cara que tem dificuldade nesse assunto aqui, e você ir no piloto automático, você vai repetir o que você sempre fez. Nesta e em outras vidas. E aí você vai demorar muito para caminhar. Porque daí só o sofrimento vai te educar. Já que você não educa pelo amor, você vai ser educado pela dor. E aí é muito pior. Certo? O ideal é que a gente atue desde já. Sem passar pelo mecanismo da dor necessariamente. Né? Muito bem, então ele fala isso. Né? Por aquelas palavras quis dizer que até agora os bens da terra são assomarcados pelos violentos. Em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. Que a estes, os brandos e pacíficos, muitas vezes faltam, às vezes necessário, ao passo que os outros têm o supérfluo. Né? Então eu falo que num mundo inferior como o nosso, infelizmente essa é uma realidade. Os violentos, eles são recompensados materialmente, num mundo material como o nosso, e os brandos e pacíficos, às vezes, realmente são deixados para trás. Mas isso é temporário. E como eu disse, né, é da lei da evolução que aquele que cumpre a lei de Deus, ele está no caminho do bem. Né, inevitavelmente. Mesmo que no mundo material como o nosso, a gente seja injustiçado. Né? Você fala, mas eu fui injustiçado. Eu falei, foi mesmo. Né? No mundo onde existem leis injustas, os justos são pautados pela cartilha dos injustos. Isso faz parte. Né? Agora, numa visão mais ampla sobre a ótica de Deus, Deus a tudo vê, né? Então ele sabe exatamente o que está acontecendo. E para terminar, né, nós gostaríamos de ler uma pequena mensagem que está no livro Caminho, Verdade e Vida, aqui do Espírito de Emmanuel, de Chico Xavier. Tá? O título da mensagem é Paz, Ruth. Olha só, diz assim: quando Jesus foi crucificado, ao terceiro dia ele ressuscitou. Apareceu ressurrecto, como eu diria aí. Apareceu lá para Maria Madalena e depois apareceu lá para os discípulos que estavam na casa de Pedro. Quando Jesus apareceu, ele disse o seguinte: paz seja convosco. Só isso. Vamos fazer uma reflexão. Jesus foi para o mundo espiritual, voltou, ele podia ter falado. Olha o que ele podia ter falado. Ele podia ter falado assim, como é que era o mundo espiritual. Ele podia ter dado uma grande revelação bombástica lá para os discípulos lá, que ia mudar a vida deles. Ele podia contar o futuro dos caras, ele podia contar o que ia acontecer, ele podia dar o roteiro no detalhe do que eles tinham que fazer para dar tudo certo. Ele podia ter feito 1000 coisas que a gente gostaria que os espíritos superiores fizessem conosco aqui. Quando a gente vem, às vezes, quantos de nós vem buscar a triagem, o tratamento espiritual? Assim, puxa, seria tão bom se tivesse um espírito incorporado no médium. Ele falasse no detalhe assim, ó, onde que está errado, onde que eu tenho que fazer, como que eu tenho que fazer, e passasse um papel assim, com o roteiro passo a passo, minuto a minuto, do que eu tenho que fazer. Quantos de nós não sonhamos com isso, né? Mas Jesus fez isso? Jesus fez esse roteiro aí no capricho para os caras, não? Não, o que Jesus falou? Paz seja convosco. Se fosse eu falei assim, mas só isso? Rapaz, e o resto? Aí ele fez assim, ó. Quando acontece com a gente, né, o que a gente faz? Desgraçado, não falou nada, só isso. Pô, eu fui lá naquele centro lá, achei que os caras iam fazer uma revelação bombástica das minhas últimas 10 encarnações, contar no detalhe o negócio, falar o nome dos obsessores, o RG, o CPF dos caras, onde eles estão na minha casa, que lugar que é, com quem que eu tenho que conversar, com qual mandinho que eu tenho que fazer, tudo mais. Pô, vim aqui, os caras só falam essa conversa fiada aí de Jesus e papapá, mais nada.
Pelo amor de Deus, eu vou em outro lugar. Pô, mas vamos ver o que o Emmanuel diz aqui, ó. Muita gente inquieta, examinando o intercâmbio entre os novos discípulos do Evangelho, que somos nós, e os desencarnados, interroga ansiosamente pelas possibilidades de colaboração espiritual. Então a gente fica assim, nossa, eu estou ansioso por uma colaboração espiritual. Tira esse Rodrigo daí, põe um espírito aqui, o Bezerra aí, ó, entra o velhinho aqui com o cajado na mão, pá, ele já fala tudo para nós aqui, ó. O que precisa vir esses goiaba aí, aqui na frente? A gente fica ansioso por uma revelação espiritual. Não é? Você não está ansioso por uma revelação espiritual? Eu também estou. Mas, olha, ele continua dizendo. Aí a gente pensa assim, olha só. Por que razão os emissários do mundo espiritual não proporcionam descobertas sensacionais do mundo? Por que não tem um espírito que incorpora no médium e dá a receita da vacina do Covid para nós? Vocês já pensaram nisso? Pô, tem centro espírita, tem médium e tem espírito superior. E tem cientista lá, não tem? Deve ter gente inteligente, não tem? Lá tem Covid no mundo espiritual? Não. Então os caras têm cura pro negócio. Por que não incorpora no médium, faz a receita da vacina e poupa essa bundaréu de desgraceira nossa? Por que não vem um espírito e fala para nós como que tem que ser o melhor jeito, né, de a gente fazer, por exemplo, a reforma tributária que nós temos que fazer aqui? Que fica aquela brigaceira, a reforma da Previdência. Por que não vem um espírito, vem nos orientar de como é que deveria ser o nosso ambiente de trabalho profissional? Ou por que não vem um espírito falar como é que deve ser, no detalhe, o nosso relacionamento conjugal? Uma orientação para nós. Não vem. E não vem mesmo. Por que não revelam os processos de cura das moléstias? Por que não evitam o choque entre as nações? Por que não vai, antes de ter a guerra, aparece um espírito assim e fala assim, chega, eu tenho a solução. Você faz assim, você faz assado, está tudo certo. Não, isso não acontece. Muito bem, é isso que ele está falando aqui. Tais investigadores, distanciados das noções de justiça, não compreendem que seria terrível furtar ao homem os elementos de trabalho, resgate e elevação. Aborrecem-se muitas vezes com as afetuosas recomendações de paz. Quantos de nós não ficamos aborrecidos com essa ladainha de paz para todo lado? Fica paz para lá, paz para cá. Você não está aqui na minha pele para falar de paz. E a gente fica reclamando. É ou não é? Essa palestra, essa fala de paz, e me pagar as contas, o cara não paga. É ou não é? Quantos de nós já pensamos isso? E ele continuou aqui, ó. Vejamos o mestre com os discípulos, quando voltava a confortá-los do plano espiritual. Não observamos na palavra de Jesus qualquer recado torturante. Não estabelece Jesus a menor expressão de sensacionalismo. Não se adianta em conceitos de revelação sobrenatural. Jesus não deu nenhuma revelação bombástica, sobrenatural. Ele só falou o quê? Paz seja convosco. Por que Jesus faz assim com a gente? Resposta. Trabalhar e sofrer constitui processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão. E que atendamos esses imperativos da lei com bastante paz é o desejo de Jesus. Ele está falando o seguinte: trabalhar e sofrer faz parte da nossa vida. Trabalhar e passar por sofrimentos faz parte do processo evolutivo aqui na Terra. Né? Esforcemo-nos por entender semelhantes verdades, pois numerosos aprendizes aguardando os grandes sinais são preguiçosos que respiram a sombra esperando o fogo fato do menor esforço. Atendamos a esses imperativos da lei, trabalhar e sofrer,
com bastante paz. É o desejo amoroso e puro de Jesus. O que ele quer dizer com isso? Para os espíritos não furtarem o nosso processo de amadurecimento, de aprendizado, através do trabalho e do sofrimento, eles não ditam para nós os detalhes minuciosos do que nós temos que fazer para ser uma pessoa feliz. Eles só dizem o seguinte: tenha paz. Você fala assim, não, isso eu já sei. Como? Eles vão falar assim para nós: como? Se vira. Se vira. Trabalhe, sofra, aprenda. Como? Em paz. A única diretriz que os Espíritos nos dão é fazer qualquer coisa que a gente faça com brandura e afabilidade. É só isso. Agora, o detalhe do negócio, cabe a quem? A cada um de nós fazer. Por quê? Porque esse processo é o processo que gera o amadurecimento do espírito. Se ele desse um roteiro para nós, das 8 às 9, das 9 às 10, das 10 às 11, das 11 às 12, a gente seria só um macaquinho de auditório. A gente ia repetir um roteiro que o espírito ia passar para nós. Isso não é evolução. Agora, se a gente coloca assim, não, eu estou com um monte de dificuldade na minha vida. Como é que eu tenho que fazer? E com paz. Mas como? Com paz. Cada um tem o seu jeito. O que nós temos que entender é que qualquer coisa que a gente faça, a gente tem que fazer com afabilidade, com mansuetude e com brandura, sempre. A forma que você vai fazer isso é sua, é única. E você vai trabalhar isso dentro de você. Isso tem um nome, chama-se evolução. E os espíritos que já são assim, passaram pelo mesmo processo. O mesmo processo. Por isso que nas casas espíritas sérias, os espíritos superiores sérios, eles nunca vão dizer para nós o roteiro detalhado da nossa vida. O plano de vida detalhado do que nós temos que fazer. Isso não vai acontecer. Esse é um trabalho nosso. Agora, eles dão só diretrizes. Eles dão como se fosse o guarda-reio da estrada. Cara, a estrada é assim, ó, você tem que estar paz de um lado, afabilidade do outro lado. É outro guarda-reio. Agora, ali dentro, meu filho, você vai transitar. Ele só estabeleceu os limites gerais de como nós vamos fazer as coisas. Né? E se nós conseguirmos fazer isso, nós seremos chamados filhos de Deus. Se nós nos entendermos, conscientizarmos de qualquer que seja a situação, com qualquer pessoa, em qualquer circunstância, nós atuarmos com afabilidade sempre, e eu não estou falando para não ser firme, estou falando para ser afável, nós seremos chamados filhos de Deus. Agora, o método que você vai empregar, se você vai tomar um copo d'água, vai tomar uma maracujina, você vai contar até 10, eu não sei. Se você vai se submeter a situações que vão exigir você afabilidade, mansuetude, paciência, isso é contigo também. Mas os princípios gerais nós jamais podemos esquecer. Não existe o caminho do Evangelho se não passarmos por várias execuções das leis morais. E uma das leis morais fundamentais é a lei da mansuetude, da afabilidade e da brandura. Não tem jeito. Não tem atalho para esse negócio aí. Ah, mas teve uma situação lá que não sei o que. Tudo bem, está errado. Ué, você errou só aquele pedacinho, tudo bem, aquele pedacinho está errado. Né? Não tem jeito, gente, não tem atalho. O caminho é esse e nós devemos compreender isso.
Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre esse assunto ou algum outro assunto? Tudo certo? Gente, então guarde isso aqui. No seu trabalho profissional, no ambiente familiar, um parente difícil, seja uma pessoa afável. Sempre. Sempre. Esse é o caminho. Não tem outro caminho, não. Tá ok? Então que Jesus nos abençoe e vamos então colocar a nossa musiquinha para sermos encaminhados para o passe. Então, meus irmãos, nesse instante nós vamos dar início ao passe coletivo. Então eu peço que todos se sentem de forma confortável, descruzem os braços e as pernas. E vamos fechar os nossos olhos e nos lembrarmos da imagem de Jesus. Jesus nos prometeu que onde estiverem reunidas 2 ou mais pessoas, Ele aí estaria. Então Jesus está conosco. Tranquilizemos o coração, respiremos calmamente, oremos com fé. Divino amigo Jesus, temos certeza de Sua presença entre nós. Abençoa-nos, Senhor, nesse instante, iluminando os nossos pensamentos, a fim de que possamos estar em harmonia com o universo e com a presença amorosa de Deus, nosso Pai. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, mentalizemos nesse instante uma cachoeira de águas limpas e cristalinas, vindas do amor de Deus, nos banhando. Derramam-se em nossas cabeças, descem pelos ombros, banham todo o nosso ser. Nos trazem paz, serenidade, equilíbrio, limpam todas as impurezas, pacificam nosso ser. Sintamos estas águas nos banhando, nos limpando. Graças a Deus. Meus irmãos, mentalizemos o sol, irradiando luz que penetra suavemente em nosso corpo, raios que renovam nossa alma. Mentalizemos Jesus como sol diante de nós. Sua luz, seu calor nos envolvem. Sintamos as energias de cura que emanam de Jesus em nossa direção. Ele ouve as nossas preces, confiemos no Senhor. Seu amor é infinito e nos acompanha, nos protege, nos oferece tudo o que necessitamos. Confiemos em Jesus. Ouçamos sua voz amiga, não vos deixareis órfãos. Graças a Deus, Senhor Jesus, agradecemos, amigo querido, pelas energias salutares desta noite. Conserva-nos, Senhor, na tua paz. Abençoa o nosso retorno aos lares. Guarda-nos contigo, Senhor Jesus. E em seu nome, Mestre querido, nós pedimos a tua autorização para encerrarmos os trabalhos desta noite. Graças a Deus. Que Deus seja louvado.